Olá a todos, caros pacientes, amigos, seguidores aqui do nosso site, do nosso canal. Sou Denis Jardim, eu sou médico oncologista em São Paulo e nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre conceitos e dicas para a gente lidar com as náuseas e vômitos. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, primeiro eu queria trazer algumas rápidas definições. Náusea é uma sensação desconfortável que existe e geralmente está relacionada à impossibilidade de se alimentar, uma sensação desconfortável, e o vômito já é o ato de colocar aquilo para fora. O vômito ele exige algum cuidado a mais em relação à saída do conteúdo, mas o manejo, a forma da gente tratar ou prevenir é muito parecida entre as duas situações. E o primeiro ponto é que quando a gente fala de náusea e vômito, é sempre melhor prevenir do que tratar a ocorrência. A eficácia da prevenção ela é maior. Por isso, com meus pacientes, eu sempre aconselho e recomendo que a gente use tratamentos preventivos, às vezes até de maior intensidade, porque é melhor a gente não ter a experiência e, eventualmente, em outras consultas, outras avaliações, até poder ajustar as medicações para baixo, do que depois ter que reverter uma experiência de náuseas e vômitos relacionadas ao tratamento. Segundo ponto, em oncologia, os pacientes que tratam ou têm câncer, são várias as causas possíveis de náuseas e vômitos. Elas vão desde causas relacionadas ao próprio tumor, tem alguns tumores que podem acontecer no trato digestivo, no cérebro, que podem causar náuseas e vômitos como sintomas. Muitos dos tratamentos oncológicos podem causar náuseas e vômitos. Os mais importantes e conhecidos, a quimioterapia e a própria radioterapia. Outros tratamentos que a gente pode utilizar, como a imunoterapia, as drogas de alvo moleculares, elas costumam estar menos associadas à ocorrência de náuseas e vômitos, mas também podem causar. Eventualmente, obstruções intestinais, cirurgias, próprio tumores que acometem ali a região do trato gastrointestinal também, e às vezes até remédios normais do dia a dia para tratar a dor, para tratar a ansiedade, podem estar relacionados à ocorrência de náusea e vômito. Mas aqui eu vou comentar um pouquinho, principalmente do que a gente faz na situação de náuseas e vômitos relacionados a tratamentos oncológicos. E lembrar que é sempre importante a avaliação, porque dependendo da causa pode mudar a forma e o aconselhamento de abordagem. Então vamos lá. No geral, o primeiro ponto são as medicações que a gente pode utilizar, que podem ser aconselhadas pelo seu médico oncologista, para que a gente trate ou previna a ocorrência de náuseas e vômitos. Existem algumas classes que a gente considera principais de remédios para prevenção e controle. Quais são elas? O que a gente chama de antagonistas da serotonina. Nessa classe entram remédios como ondansetrona, granizetrona. Existem os antagonistas de NK1, remédios como apreptanto, fosapreptando, e essas duas classes elas podem ser utilizadas na forma de comprimidos ou medicações intravenosas. Podemos utilizar também corticoides, o mais conhecido, a dexametasona, para controle e prevenção de náuseas e vômitos. E também uma classe que a gente tem usado mais frequentemente nos últimos tempos, que são ali a medicação conhecida pelo nome de olanzapina. Essa é uma medicação antiga já, bastante eficaz para controlar náuseas, só que ela também tem outros usos na prática clínica. E eu sempre alerto meus pacientes que às vezes alguém vai na farmácia adquirir com uma receita de olanzapina, que é uma receita controlada, e pode ter ali aquela menção de que, poxa, essa medicação também é usada para tratar, por exemplo, esquizofrenia.
só que em doses completamente diferentes, em uso contínuo. Então, não tem esse confundimento, a gente usa em oncologia a olanzapina porque é uma boa medicação para controlar náuseas e vômitos, mas claro que de maneira pontual. Então essas 4 classes, elas são nossos pilares de tratamento. Elas podem ser usadas de forma isolada e frequentemente em combinação, porque às vezes a combinação de 2 ou 3 ou até 4 dessas classes potencializam as funções diferentes de cada uma delas. E como é que a gente escolhe? Isso depende muito da potência ou da probabilidade do tratamento oncológico causar náuseas e vômitos, o que é muito diferente de tratamento para tratamento. Então, nunca confundam, porque às vezes a gente tem um contato com algum parente, algum conhecido que faz tratamento oncológico e eventualmente tem quimioterapias que a gente chama de baixo potencial emetogênico e quimioterapias ou tratamentos oncológicos de alto potencial emetogênico. Alto é quando em torno de 9 a cada 10 pacientes que recebem aquele tratamento vão apresentar náuseas e vômitos, mas tem tratamentos em que no máximo 1, 2 pacientes a cada 10 podem apresentar sintomas. E é claro que a intensidade, a dose, a necessidade de remédios vai variar conforme o tipo de tratamento. Então sigam sempre a receita. Normalmente eu forneço uma receita que é de acordo com a intensidade do tratamento em causar náuseas e vômitos, sempre tentando enfatizar a prevenção, o uso às vezes por alguns dias depois do tratamento para que a gente tenha a melhor experiência possível. E na classe de medicamentos, existem algumas outras que a gente pode utilizar, que não são esses 4 pilares principais, mas que também podem ser úteis, como por exemplo a metoclopramida, que é o nosso conhecido Plasil, medicações da classe dos benzodiazepínicos, como por exemplo o Olanzapam, que é uma medicação útil naquele caso da náusea que a gente chama antecipatória, que é quando às vezes o paciente nem chega a receber um tratamento, mas ele antecipa aquela experiência ruim e começa a ter náusea. Às vezes quando chega no próprio centro oncológico, quando vê o ambiente, etc., ou quando lembra de um cheiro. Então, para essas medicações o benzodiazepínico é útil. E existem outras medicações que às vezes têm algum papel, entre elas, por exemplo, os canabinoides. Mas agora eu queria falar de algo importante para que todos possam também participar em casa do manejo de uma eventual náusea e um vômito, que são aquelas medidas para o dia a dia. E são medidas, às vezes, de adequação de dieta, de hábitos, que podem ajudar bastante, junto com as medicações, a gente minimizar ou, às vezes, até resolver por completo os quadros de náuseas e vômitos. Então vão aqui algumas dicas que eu sempre passo para os meus pacientes e que a gente tem visto cada vez mais na prática, que elas acabam ajudando bastante também. Primeiro, em relação às dietas, ao que pode ser ingerido. Então, no período ali em que tem risco ou que estão presentes as náuseas, eventualmente até os vômitos, tenham sempre uma preferência em utilizar, manter-se hidratado, é muito importante estar hidratado, principalmente com líquidos que seriam líquidos mais claros. Então, líquidos claros são aqueles que são translúcidos, que não são líquidos opacos, tipo café com leite. Então, geralmente um suco claro de maçã, água, por exemplo, eventualmente um isotônico, que sejam leves, de fácil ingestão e normalmente frios. Existe sempre, quando a gente fala de náuseas e vômitos, uma predileção para coisas mais frias, seja o líquido ou seja a comida, porque eles são mais bem aceitos. Em relação à alimentação, na presença de náuseas, é sempre importante tentar se alimentar. O estômago vazio, ele até aumenta a ocorrência de náuseas e vômitos, mas é muito mais difícil ter grandes refeições. Então a alimentação, sempre que possível, ela deve ser fracionada. Vários períodos de ingesta em intervalos mais curtos de tempo, ou seja, ao invés de um grande almoço, um grande jantar, preferir pequenas refeições,
lanches nos intervalos entre elas. Dos alimentos específicos, no geral, alimentos muito condimentados, alimentos oleosos, gordurosos, eles favorecem a ocorrência de náusea e vômitos. Então a gente prefere alimentos mais neutros, do tipo às vezes frutas, como por exemplo uma maçã, do tipo legumes mais neutros, uma batata, por exemplo, e coisas que funcionam bem, por exemplo, bolachas crocantes, as crackers, as torradas, etc. No geral, são melhor aceitos. E também em relação ali ao gosto da comida, alimentações que tendem a ser um pouco mais na linha do azedo. Limão, lima, etc. Gengibre também é um tempero importante, água com gengibre ou o próprio gengibre puro, porque ele pode ter uma ação anti-náusea por si só. Então, eventualmente, na forma de um chá gelado, como tempero de alimento, são coisas que na prática podem auxiliar também na ingesta. Se alguém estiver passando por um episódio de vômito, obviamente é muito difícil se alimentar, aí é melhor aguardar a melhora dos sintomas, tomar a medicação anti-náuseas e vômitos, esperar um pouco o efeito dela para poder se alimentar. Algumas outras dicas é se alimentar em ambientes mais abertos, que não sejam quentes, que tenham circulação do ar, para justamente não ter a experiência do cheiro da comida, porque às vezes o próprio cheiro pode precipitar alguma coisa. Então esses ambientes favorecem que a gente tenha, na verdade, a alimentação sem a parte ali do aroma da comida, que às vezes não é bem vista nesse período de maior náuseas e vômitos. Outra dica é não atuar na preparação da alimentação. Pedir para algum funcionário, algum familiar preparar, porque num período em que alguém está em tratamento e está tendo náuseas e vômitos, o ato de preparar, lidar com cheiro, que a gente sabe que está envolvido no preparo, ele pode também propiciar náuseas e vômitos. E também, nesse período, evite o seu alimento favorito, aquela comida que a gente gosta bastante, que a gente já tem um carinho de longa data, porque, no geral, quando a gente está passando por um tratamento oncológico, pode ter náusea, pode ter aversão alimentar, muda o nosso gosto, e um problema é que depois a gente tem essa experiência com a nossa alimentação, aquela mais favorita, e depois a gente acaba, quando acaba o tratamento oncológico, quando a gente melhora, levando para a vida essa experiência, aquela alimentação que era tão querida, ela deixa de ser querida no futuro. Além disso, tem outras coisas que podem ajudar ali no controle, que não são só alimentações, eventualmente hábitos. Então, eu falei dos gelados, eventualmente também sorvetes ou chamados sorbets, né, que são diferentes dos sorvetes, eles têm uma boa aceitação. Técnicas como, por exemplo, técnicas de relaxamento, musicoterapia, então num período de náusea, eventualmente ouvir uma música interessante, aquelas imagens de paisagem, relaxamento, respirações longas, meditação é algo que também tem evidência que pode ajudar no controle, e até alguns trabalhos que demonstram que uma acupuntura bem feita por especialista pode ajudar nesse período de náuseas e vômitos. Então essas são dicas gerais que eu tentei passar aqui, desde como a gente entende ali o sintoma, náusea, vômito, as medicações que geralmente nós oncologistas recomendamos como os pilares principais, e algumas dicas ali alimentares, de comportamento, que podem ajudar nesse manejo. E por fim, sempre alertar que esse é um sintoma frequente e é muito importante que nas consultas oncológicas ele seja relatado e trazido pelo paciente na hora de discutir com o médico. Qual foi a frequência, como que isso atrapalhou o dia a dia, se as náuseas e vômitos aconteceram logo depois do tratamento, ou se aconteceram alguns dias depois, quais foram os fatores precipitantes, o que foi feito que ajudou a melhorar, porque frequentemente a gente ajusta o nosso manejo de medicamentos, de recomendações,
baseado nas queixas e na experiência individual de cada um no enfrentamento desses sintomas. E também muito importante que lembrar quais são os sinais de alerta. Então, se alguém estiver passando por esses sintomas, não está conseguindo ingerir líquido, não está se alimentando, está perdendo peso, usou as medicações prescritas e não está tendo melhora no sintoma de náuseas e vômitos, isso é um sinal de alerta em que a equipe oncológica deve ser contactada, porque frequentemente é necessário uma avaliação presencial, uma ida a um pronto atendimento, para ou realizar medicações endovenosas ou fazer exames para saber se tem algum déficit de hidratação, se precisa receber alguma soroterapia. Então não se esqueçam também dos sinais de alerta para entrar em contato com a equipe. Então, com isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e espero ter sido útil nessas explicações.